Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre o segundo livro, o segundo romance do Machado de Assis publicado, que está aqui nesse meu box, que é A Mão e a Luva. Para esse livro é importante a gente ter um pouquinho de contexto, tá? Sobre a vida do autor. Aqui a gente vai ter então essa biografia do estudo biográfico e crítico do Machado de Assis. Quem indicou esse livro aqui foi a Jamile, que ela recebeu a indicação de uma professora, se eu não me engano. Não estou super amando essa biografia, mas tem algumas informações aqui que são importantes. Eu até compartilhei lá com o pessoal da leitura conjunta, então nós lemos A Mão e a Luva, né, na minha área de membros. Estamos lendo todos os romances do Machado de Assis publicado em ordem cronológica. O próximo que nós leremos será Helena, que começa no dia 2 de setembro. Ainda dá tempo de entrar e fica tudo salvo no próprio YouTube aqui, as discussões, as lives, os materiais que eu produzo. E eu estou também lendo, né, alguns contos do Machado e fazendo mini resenhas para os membros. Então fica aqui o convite para você fazer parte. Basta assinar a área de membros a partir do nível 2, tá? Que tem um investimento de apenas R$ 8,99. E eu estava comentando com eles no sprint de abertura, que a gente sempre faz um sprint para ler junto, né? Cada um lê na sua casa e daí compartilha as primeiras impressões. Nesse sprint inicial, eu comentei que aqui nesse livro eles trazem uma informação que é bem interessante, tá? O Machado de Assis, quando ele era um pouco mais novo, ele teve uma madrasta, né, que era Maria Inês, se não me engano o nome dela. E ela foi uma mulata que ajudou ele ali, meio que mentorou ele nos primeiros anos da sua vida e que também ensinou para ele um pouco que ela sabia, então foi uma peça muito fundamental na sua educação. Eis que quando ele fica noivo da Carolina, né, ela de uma outra posição social, de um outro status, ele opta, né, por esse casamento, abrir mão do relacionamento com a Maria Inês, que era uma pessoa mais humilde, menos abastada, porque não diziam, né, são pessoas que não circulavam os mesmos ambientes. Então, por conta da ambição de crescer na vida, de ser uma pessoa com um pouco mais de influência, com um pouco menos de pobreza, né? Eu acho que é importante pensar nesse aspecto também. Ele acabou abrindo mão desse relacionamento com a Maria Inês. E diz, né, tem aqui nesse livro uma passagem que diz que ele teve um dia que pediu para um amigo dele num velório com ele. Eles foram nesse velório, diz que ele ficou muito prostrado nesse velório. E quando ele sai, o cara perguntando, era velório de quem, né? E ele responde, era velório da minha mãe. Então, assim, essa história parte meu coração em pedacinhos. Então, muito da premissa daí que ele vai trazer aqui no livro da Mão e a Luva é o fato de ter um personagem, né, que no caso vai ser a nossa personagem feminina, a Guiomar, que ela tem uma ambição e muito do que ele está tentando provar aqui é possível ter ambição e ainda ter uma moral, ainda ser uma pessoa correta. Não são só pessoas ruins ou mal intencionadas que são ambiciosas. Então, era uma certa forma, né, ele querendo se defender, né, ou querendo dar uma resposta para sua própria pergunta de se uma pessoa ambiciosa, ela pode ter ambição fazendo bem, atingindo coisas positivas, crescendo na vida, né, de forma positiva mesmo. Então é isso aqui que ele vai trazer, né? Então pessoas ambiciosas podem ter um final feliz acima de tudo. Essa vai ser a espinha dorsal aqui do nosso romance. Nós temos então, né, entramos nessa história aqui com a narrativa do Estevão, tá? O Estevão é o maior melodramático possível. A gente começa assim, né? O amigo dele perguntando para ele, mas que pretendes fazer agora? Morrer. Morrer? Que ideia? Deixa disso, Estevão. Não se morre por tão pouco. Morre-se. Quem não padece essas dores não as pode avaliar. O golpe foi profundo, meu coração é pusilânime. Por mais aborrecível que pareça a ideia da morte, pior, muito pior do que ela, é a de viver. Ah, tu não sabes o que é isso, é? Então, assim, é um grande melodramático. Tem umas páginas mais pra frente que ele, por sinal, né, ele vai pra casa daí desse amigo, chorar as pitanga. O cara fala, vai se matar? Beleza, mas vamos lá pra casa antes, a gente troca uma ideia, conversa um pouco e amanhã você se mata. E nisso ele vai, pega um livro na casa do amigo e é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Cai aqui perfeitamente pro momento dele.
E a gente vai descobrir então que ele está assim porque a sua então namorada, que é a Guiomar, namorada segundo ele, eu tenho as minhas ressalvas, tá? A Guiomar, ela terminou com ele falou que ele ia para São Paulo, ela meio que falou, vai de uma vez, então, me vai, me deixa em paz. E ele ficou aí nesse estado que vocês podem ver. Acontece que, na minha opinião, a gente tem um elemento que ele é bem repetitivo aqui nas obras do Machado de Assis. Até tem um livro do dicionário de Machado de Assis, vou deixar aqui a capa para vocês, que tem uma parte lá dos temas recorrentes e um dos temas são os olhares. Porque ele diz que ele via no olhar dela o amor por ele. Só que assim, gente, o olho, os nossos olhares, eles podem, dar ali algum tipo de sinal pra gente, mas eles não dizem nada. O olhar não diz que ama, que deseja, etc, né? Muitas vezes são as nossas projeções que a gente coloca ali, a gente interpreta do jeito que nos convém. Mas, dito isso, ele vai embora, mas ele vai embora um pouco mais conformado com a situação. Eis que ele volta, então, para essa cidade, para a corte, já formado, já estudado, começando a trabalhar. Esse amigo que estava lá com ele no começo é o Luiz Alves, então quando ele volta, o Luiz Alves, se eu não me engano, ajuda ele a se empregar também, ajuda ele a crescer ali profissionalmente. E um dia ele está na casa do Luiz Alves, está vendo uma mulher andando diante da cerca da casa, né? Do outro lado da cerca, no caso da outra casa. Uma mulher de roupão, e ele vê aquilo, fica maravilhado, estonteante, aquela beleza maravilhosa, aquela lufada de ar, aquele cheiro, aquela coisa bem, bem dramática mesmo. E quem é essa moça, senão a nossa querida Guiomar, que volta do além. E ela tá, então, na casa de uma madrinha dela, que acabou apadrinhando-a, amadrinhando-a nesse caso. E ela está lá nesta casa e ele vai cumprimentar ela e tal, e tem o seu amor pueril, rejuvenescido, renovado. Então é muito engraçado, gente. Eu acho esse livro, o Estevão, ele é de um melodrama, assim, meu Deus do céu, que sobra na página, sabe? Sobra, ele fica com as pernas para fora do livro, porque, olha, é de tamanho, assim, magnitude. Mas eles conversam, explicam um pouquinho do que aconteceu com a vida de cada um deles. A gente tem, então, acesso ao que aconteceu um pouco, da vida da Guiomar. Ela tá na casa dessa madrinha porque a madrinha perdeu a filha, ela foi cuidar da madrinha e acabou meio que assumindo o papel dessa filha. A madrinha coloca ela nessa posição de filha e ela tá ali, como uma agregada. Os agregados é um outro tema recorrente na obra do Machado de Assis. Tem também uma outra senhora, uma inglesa, se não me engano, que é a Miss Oswald, que ela também está na casa dessa madrinha, então são as três mulheres, a madrinha, a Guiomar e a Miss Oswald. E é normal nos livros do Machado que o agregado seja esse personagem que ele por si só não teria ascensão social, então ele precisa estar junto com essa pessoa ou com essa família para ter um status, ter dinheiro ou ter algum tipo ali de renome naquele ambiente. Por conta disso, por eles dependerem dessas famílias, dessas pessoas, por vezes eles acabam tentando influenciar as coisas, influenciar de forma que vá beneficiá-los e muitas vezes beneficiar as famílias também, mas vai beneficiar a família incluindo junto, não vai fazer nada que seja negativo para ele pessoalmente, e é o caso dessas duas personagens. O que a gente vai ter, gente, eu não sei como que fala daí quando não é triângulo, quando são três pessoas, porque a gente tem daí, em determinado momento, o Estevão destinando afeto e mais outras duas pessoas que eu não quero trazer aqui para não trazer spoiler. Se eu falar o nome, vocês já vão saber. Mas ela vai estar, então, diante desses três personagens. E é muito interessante que esse livro aqui, o foco é a Guiomar e ela tem uma ambição, tá? Ela tem uma ambição, ela não quer casar com um homem fraco. Tem uma hora que ela dá uma intimada, assim, no Estevão, falando que ele tem que crescer, que, gente, sensacional. Ela tem essa ambição, então, de crescer, de ser uma esposa de uma pessoa importante, de uma pessoa que queira também seja ambiciosa, que não esteja acostumada, que não queira se acomodar na vida, que queira construir coisas. É muito a pegada dela, então essa é a ambição, e pra gente saber
se ela vai atingir, né, esse objetivo final, vocês vão precisar ler o livro. Gente, o livro eu acho que não tem nem 100 páginas, dá pra ler super tranquilo. A gente vai ter então a Miss Oswald também em algum momento tentando manipular a situação a seu interesse. E a madrinha ali realmente como uma personagem um pouco mais passiva dessa história. E a Guiomar, ela vai representar essa personagem, esse tipo de mulher machadiano frio e distante, sabe? Então as pessoas se declaram pra ela, ela faz de conta que não é nem com ela, não se afeta, não esboça sorrisos. E tem uma parte em que ela diz que o único momento em que ela foi fraca o suficiente para se rebaixar a algo que não era digno dela, que não era digno da vida que ela queria construir, foi o momento em que ela tentou ser professora. Então, é muito interessante porque ela também não quer andar com as próprias pernas, sabe? Ela quer atingir as coisas através de um casamento e pensando que estar na corte e estar num casamento, não trabalhar, isso é um status maior do que você trabalhar mesmo como professor e que não necessariamente você estaria daí nesse caso, né, na superfície ali de todas as castas. É um livro que eu pessoalmente não gostei tanto, tá? Eu gostei mais de Ressurreição. Eu achei esse livro, assim, um pouco plano demais. Ele não tem muitas subidas e descidas. Ele parece que ele tem o mesmo tom durante o livro inteiro, então a gente não tem... a gente não sente raiva, eu pelo menos não senti raiva, não senti emoção, não senti identificação, não senti angústia, não senti ansiedade, não senti curiosidade. Então foi um livro assim que ele não me evocou nenhum tipo de sentimento ou emoção. E tá tudo bem, acho que faz parte, né, entre esse e a Ressurreição. Eu sei que a Ressurreição, ele é bem mais melodramático, a gente já tem a resenha aqui para Ressurreição, mas a gente tem eventos acontecendo, sabe? Não que um livro tenha que se sustentar num plot, mas chega num ponto do livro que você lê que você sabe onde as coisas vão acabar, onde as coisas vão se encerrar. Mas eu acho que vale a pena a leitura, porque quando a gente tem daí neste livro aqui uma personagem feminina sendo a principal protagonista, isso muda um pouco em relação à Ressurreição, que a gente tinha, né, na verdade, os dois protagonistas, que era a Lívia e o Félix, eles ali, né, sendo o grande plot de toda a história. Nós já temos resenha para Ressurreição aqui no canal, o link estará também na descrição. Bom, dito isso, acho que é um livro que vale a pena ser lido, tá? Acho que vale a pena você percorrer este caminho. Eu gosto de como o Machado faz a descrição das personalidades dos personagens, sabe? De como que eles são. Eu acho que ele faz isso belamente. Deixa eu achar aqui para falar para vocês uma delas, ó, bem legal. Estevão, dotado de extrema sensibilidade e não menor fraqueza de ânimo, afetuoso e bom, não daquela bondade varonil, que é o apanágio de uma alma forte, mas dessa outra bondade mole e de cera, que vai à mercê de todas as circunstâncias. Tinha, além de tudo isso, o infortúnio de trazer ainda sobre o nariz os óculos cor-de-rosa de suas virginais ilusões. Então, assim, um cara iludido e que ele tem um amor, um afeto ali, mas ele é um cara frouxo. Então, assim, eu adoro essas definições. E daí, na sequência, ele vai definir o amigo dele, que é o Luiz Alves. Luiz Alves via bem com os olhos da cara. Não era mau rapaz, mas tinha o seu grão de egoísmo. E se não era incapaz de afeições, sabia regê-las, moderá-las e, sobretudo, guiá-las ao seu próprio interesse. Então, assim, eu gosto como ele cria essas definições dos personagens e como ele vai também vai somando essas definições ao longo do livro. Mais pra frente a gente vai ter mais uma definição do Estevão, mais uma definição do Luiz Alves, mais uma definição de uns outros personagens. E isso vai sendo construído em camadas, sabe? Eu acho isso muito legal. E ele constrói muito bem personagens. Você vê, assim, que a personalidade se sustenta, sabe? Não é uma coisa frágil, fraca ou superficial. Então, pra mim, o Machado tem se destacado muito nesse aspecto.
Bom, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, apesar de eu não ter curtido tanto o livro. Espero ter despertado aí vocês o interesse da leitura, porque pode não ter funcionado para mim, mas pode funcionar para você, e é isso que é de mais interessante no mundo da literatura. Mas se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esquece de deixar um like, de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com outra pessoa que possa se interessar pelas obras do Machado de Assis. Quero agradecer imensamente os membros do canal que fazem a diferença no meu dia a dia, que me acompanharam nessa leitura de Mão à Luva e vão me acompanhar também na leitura de Helena. Sinta-se então convidado a vir fazer parte dessa leitura conosco e eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.